Pronto, já está gravando. Vamos lá. Eu vou me apresentar, né? Eu sou Ana Paula, eu sou a tutora deles. Eu faço parte do Polo de Itabira. Todos aqui são do Polo de Itabira, do curso de Ciências Contábeis, tá? Todos eles estão no primeiro período, porque lá começou agora o curso, é um curso novo, então todos são do primeiro período, tá? Eu vou pedir agora para cada um se apresentar, falar o nome, para que todo mundo fique postado, né? É a prova que está aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nataline, por favor. Boa noite. Meu nome é Nataline, desculpa por não estar com a câmera ligada. É porque eu estou no momento de trabalho. Meu nome é Nataline. Ela pode fazer a pergunta? Não, ainda não, Nataline. Maria Eduarda não tá. Eniel. Oi, tô Ana Paula. Boa tarde, Maria Boa Eduarda. noite. Meu nome é Maria Eduarda. Sou de São José do Egito e estou locada no polo de Itabira. Muito bem. Eniel. Boa noite, professora Ana Paula. Boa noite, Fabrício. E boa noite também aos colegas. Ana Paula já nos apresentou, né, mas quero reforçar aqui, me chamo Eniel, aluno do primeiro período do curso de Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco, né, e faço parte do polo UAB Tabira. Gabriela. Olá, boa noite. Meu nome é Gabriela. Eu sou aluna do primeiro período de Ciências Contábeis. E Elza. Boa noite. Me chamo Elza Oliveira. Estou cursando o primeiro período de contabilidade. E, como se diz, né? Acho que é só isso. E para finalizar, Lucas. Boa noite, estão me ouvindo aí? Sim. Boa noite, eu me chamo Lucas Araújo, sou do Polo de Itabira e estou cursando o primeiro período de Ciências Contábeis. Pronto, finalizamos os alunos. Agora eu vou deixar a palavra para o Fabrício, ele vai se apresentar para vocês. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Meu nome é Fabrício Martins, eu sou de Vertentes aqui, Pernambuco, mas há muito tempo moro aqui em São José do Egito. Sou graduado em Administração de Empresas, também em Contabilidade, Ciências Contábeis. Tenho pós-graduação em Administração Pública e há alguns anos, quase 30, a gente trabalha nessa área. A gente tem uma empresa de assessoria contábil, onde a gente... O nosso forte é justamente órgãos públicos, né? A gente tem poucos clientes na área privada. Também já lecionei aqui na Faculdade Vale do Pajeú, mas infelizmente a cadeira, lógico, de contabilidade pública, mas infelizmente eu não fiquei sem tempo, né? Então realmente eu gosto de ensinar, acho que quando eu era criança eu queria ser professor, minha avó era, minhas tias eram, mas eu não parti para outra área, né? Mas sempre que eu posso, eu gosto de dar palestra, de ensinar. Infelizmente não só ensinei um semestre na época da pandemia também. Então, foi bem complicado, só aulas, né, assim, online, não era nada presencial. E é isso. Então, a gente está aqui para tentar passar algum conhecimento para vocês, tirar algumas dúvidas, e incentivá-las, né, para o curso, que eu mesmo sou apaixonado por ele. Fiz administração, mas depois queria fazer contabilidade, fiz também, e segui na área, né, contábil. Então, estou às ordens, à disposição de vocês, para poder passar algum conhecimento, né? Ou passar não, a gente dividir aqui, compartilhar esse momento de interação, de conhecimento, e vocês começando agora, né? Muitas expectativas, mas sigam em frente, firme, fortes, e que eu mesmo acho um bom curso, e acho que vai sim ser muito útil na vida de vocês. Muito obrigada, Fabrício. Pronto. Agora a gente vai começar com as perguntas. Eles vão fazer a pergunta, o senhor responde. Se a gente tiver outras dúvidas entre elas, a gente vai conversando. É uma simples conversa mesmo aqui, tá bem? Vamos começar com a Nataline, porque ela vai ter que sair, a bichinha.
para ela participar? Eu vou fazer a pergunta, mas eu vou ficar escutando. Vou deixar meu telefone, eu consigo ficar escutando, tá? Então, Fabrício, na sua visão, qual é o papel social do contador na sociedade atual? Bom, o contador, né, assim, eu creio que tem uma grande importância, porque a gente lida com o patrimônio, né, registrando, acompanhando o patrimônio de empresas, às vezes de pessoas, mas geralmente só de empresas, e especialmente de órgãos públicos, né? Então, é um papel fundamental, porque a gente precisa ter boas informações contábeis para que os gestores possam tomar as decisões corretas, né? Então, não adianta uma empresa grande se o gestor não sabe quanto recebeu, quanto tem a pagar, quantos funcionários ele tem, qual o seu gasto com o pessoal, enfim. Do mesmo jeito, prefeituras, né? Ou órgãos públicos. Então, onde vai buscar essa informação? Então, na pessoa do contador, né? Na contabilidade. Então, esse papel importante é esse, de bem informar os gestores e os empresários daquele bem que eles têm, que gera emprego, que traz benefício para a sociedade. Então, o papel do contador é importantíssimo nesse sentido. Não é apenas alguém que presta contas à Receita Federal, não. Apesar que a nossa legislação, às vezes, nos obriga a fazer só isso, mas esse papel de bem informar, de fazer com que os gestores possam tomar decisões corretas, visando o bem das empresas e, logicamente, o bem também das pessoas que vivem na sociedade, nós, né? É isso. Muito O bem. papel importante é esse. Maria Eduarda? Fabrício, de que forma os relatórios e as informações contábeis elas podem influenciar nas decisões que afetam tanto a comunidade quanto o meio ambiente? Justamente, como eu estava dizendo, né? Assim, como é que a gente informa, né? Qual a informação contábil que chega na mão do gestor, na mão do empresário? Por meio, justamente, de relatórios, né? Então, geralmente, hoje, o sistema de contabilidade tem uma gama enorme de relatórios, de informações, onde vai dar aquela visão da empresa. É claro, isso vai impactar de forma muito especial e de forma contundente nas decisões, e aquilo vai afetar. Ora, eu tenho recurso para aplicar, eu vou fazer aqui uma estrada ou vou fazer uma festa, né? Qual é o mais importante? Então, eu tenho recurso para os dois, eu tenho a fonte de recurso necessária, eu posso fazer esse hospital, construir esse hospital, e eu vou ter recurso para manter, porque uma coisa é construir, outra coisa é manter. Então, essa é a importância, né, dos relatórios, das informações contábeis, e também, né, de informar a sociedade e ao governo, por exemplo, as prestações de contas, né, como o dinheiro, especialmente na área pública, como o dinheiro está sendo gasto, o dinheiro que é meu, que é seu, que é nosso, né? Então, a importância é essa, realmente esses relatórios, essas informações são de suma importância e alteram a vida da gente, né? A gente nem se preocupa com o orçamento da prefeitura, por exemplo, né? Talvez vocês nunca tenham visto um orçamento, mas está lá na internet, a gente tem que ir atrás, saber de onde veio o dinheiro, para onde foi. Isso é a informação que que a gente fornece, que facilita, né, esse controle, especialmente o controle social das pessoas sobre o recurso, especialmente público, né, que é mais minha área. Ok. Aniel? Isso, vamos lá. Fabrício, queria que você falasse para a gente o que exatamente faz um contador no dia a dia, e como você falou que há 30 anos, né, já está nesse ramo da contabilidade. Quase 30 anos, né, nesse ramo da contabilidade. Eu queria que você falasse também o que foi que mudou, né, nos últimos anos, né? Quais as principais mudanças que você tem percebido nesse período de tempo aí que você atua? Bem, o contador, como eu disse, né, ele está no dia a dia registrando aqueles fatos e atos, né, contábeis e administrativos, especialmente aquilo que altera o patrimônio da empresa, né? Então, vocês vão estudar sobre isso. Então, qual é o nosso objeto de estudo, né? É o patrimônio da empresa ou das entidades, né? Quando eu falo patrimônio, eu estou falando em bens, em direitos, em deveres, em obrigações, né? O que é que eu tenho para receber, quais são os bens que eu tenho, qual é a minha finalidade com aqueles bens,
onde eu posso usar, quem são os meus devedores, quem são os meus credores. Então, isso é o patrimônio, né, que movimenta a sociedade, que movimenta as empresas, que movimenta a economia. Então, o contador, ele registra, né, antes de tudo, ele registra e ele analisa, né, os vários aspectos que esse patrimônio pode apresentar. Então, o papel nosso é esse, é registrar, é analisar, é acompanhar. Né? Além disso, também a gente sabe que tem as obrigações acessórias de prestar contas à sociedade, prestar contas ao governo, prestar contas aos acionistas das empresas. Esse é o papel do contador, é isso. E, claro, hoje em dia a gente precisa muito usar ferramentas, né, novas tecnologias, o que mudou bastante, né, de uns anos para cá. A internet, por exemplo, né? Antes a gente, por exemplo, fazia uma prestação de conta anual ao Tribunal de Contas. Hoje a gente faz mensal, tem tribunal que é diário. Então, assim, muito mudou. A gente tem que sempre estar se atualizando, sempre estar com uma boa ferramenta, né, um bom sistema, um bom software, para poder a gente acompanhar e cada vez mais a gente tem mais obrigações para prestar contas, mais informações a serem prestadas. Então, o papel no dia a dia é esse, é bem corrido muitas vezes, né? Não é fácil, a gente, mesmo com toda tecnologia, mas são muitas. Cada vez que a tecnologia melhora, mas também surgem novas demandas, né? Seja de Tribunal de Contas, seja de Receita Federal, enfim, estadual, e por aí vai. Tá certo, muito obrigado. Gabriela. Fabrício, com relação à faculdade, o que você gostaria de ter aprendido, mas só descobriu na prática, e quais são os erros mais comuns que os contadores iniciantes cometem? A faculdade, assim, a gente não pode se iludir, né? Assim, infelizmente, o que eu senti, o que eu deixei de aprender muito na faculdade, são coisas mais práticas, vamos dizer assim, no dia a dia, né? A gente vê muita teoria, claro, já diz aquele ditado, né? Nada mais prático que uma boa teoria. Então, você tem que ter uma boa teoria, você tem que saber, não é? Aquela legislação, aquele assunto, aquela demanda, aquele livro, enfim, é importantíssimo a gente conhecer os fundamentos, a teoria, porque senão a gente já começa errado. Mas o que eu senti falta da faculdade, que só vi, talvez na faculdade não senti, mas quando chegou na hora de trabalhar, vamos dizer assim, é realmente a prática do dia a dia. Às vezes coisas simples, né? De como fazer, por exemplo, uma demissão, como fazer uma demissão, como gerar uma FDREINF, como gerar uma DCTF. São, assim, uma sopa de letrinhas que a gente tem no dia a dia e que a faculdade não vai ensinar vocês. Isso, assim, né? Então, assim, o que é que eu aconselho? Durante o tempo da faculdade, tentem, né, praticar. Tentem fazer estágio numa empresa, tentem, enfim, colocar na prática. Muitas coisas que vocês vão ver, né, depois que vocês forem para o trabalho, eu vi isso na faculdade, realmente. Então, é isso que a gente sente falta, um pouco de prática, vamos dizer assim, né? Na faculdade. As faculdades ainda, por exemplo, eu sinto falta que elas deviam ter convênios com empresas, convênios com prefeituras, para que os alunos pudessem, né? Assim, não só na época do estágio, de 6 meses, mas que pudesse participar, pudesse ver no dia a dia como é que faz um empenho, por exemplo, como é que se faz um pagamento, como é que se faz uma transmissão de um arquivo para a Receita Federal, porque isso é no dia a dia, a gente precisa fazer. Então, é isso que a gente sente falta, mas não é, assim, infelizmente, não sei se Tabira, né, aí o polo de vocês possa melhorar e possa as faculdades, a partir de agora, quem sabe, nesse aspecto, então cobrem isso, né, assim, essa parte mais prática, vamos dizer assim, que a gente no dia a dia acaba... E os erros maiores que a gente tem de contador quando começa é justamente esse, ele não ter conhecimento, ele não lembrar que nós temos muitos ramos da contabilidade, que você pode se especializar numa área, você tem empresa do lucro real, lucro presumido, você tem alguns públicos, você tem terceiro setor, você tem empresas agropecuárias, enfim. Então, é bom, antes de você sair da faculdade, saber que rumo eu vou tomar, né? Porque, assim como médicos têm várias especialidades, os contadores também, né? Precisam ter o conhecimento geral, mas quando sair, você já, pelo menos, tem aquele nicho de mercado que você crê que você vai participar. Exatamente. Elza? Bem, Fabrício, minha pergunta é o seguinte: quais são as principais diferenças que você percebe entre fazer a contabilidade para a prefeitura e para os clientes do seu escritório, em termos de responsabilidades, exigências legais e a rotina de trabalho em cada ambiente?
Realmente há uma diferença muito grande, né, entre empresas ou órgãos públicos e empresas privadas. Geralmente, a primeira maior diferença é o volume de recursos, né, que são usados. Então, uma prefeitura, por exemplo, é um volume enorme de recursos que entra anualmente. E, geralmente, quando a gente está trabalhando com empresas, são empresas pequenas, né, pelo menos no nosso escritório. Não são empresas grandes, são empresas pequenas, são poucas, e é um volume de recursos muito menor, né, nem se compara. Então, a primeira coisa é essa. Em relação à responsabilidade, claro, quanto mais recursos, mais você tem responsabilidade de cuidar daquele recurso, de acompanhar, né? Também o órgão público, há uma grande diferença, porque o dinheiro ali é do povo, não é? Então, o dinheiro não é do gestor, o dinheiro não é do prefeito, não é do presidente da Câmara, não é do secretário de saúde, do fundo de saúde, é o dinheiro que é da sociedade, né? São impostos que as pessoas pagam. Então, também tem essa responsabilidade, essa grande diferença de um para outro, né? E também a questão dos órgãos que nos fiscalizam, né? Então, a fiscalização, a prestação de contas de uma empresa privada é totalmente diferente de uma empresa pública. A quem você presta conta, as rotinas que você tem, não é? Então, são coisas bem diferentes que a gente, no dia a dia, a gente percebe. Então, no nosso escritório, por exemplo, a gente tem alguns clientes, mas eu mesmo só praticamente fico só na área pública, porque nem tenho tempo de ver esses outros clientes. A diferença é essa, a quantidade de volume, de recursos, e a quem a gente vai prestar conta, né? E de quem são os recursos que você está tomando conta, né? Uma coisa é um recurso privado, de uma empresa, ou de dois ou três acionistas. Outra coisa é o órgão público, né, que trabalha com recursos de toda a sociedade. Obrigada pela resposta. O dinheiro do povo é mais complicado de se lidar mesmo. Verdade. Eniel? Sim, vamos lá. Fabrício, eu queria que você falasse para a gente como é feito o acompanhamento das receitas e das despesas de um município e como é que a prefeitura faz a prestação de contas ao Tribunal de Contas, né? Se tem algum sistema específico, como é que é feito isso? Veja bem, hoje a gente tem que usar ferramentas tecnológicas, né? Então, geralmente tem sistemas que a gente chama no setor público de CIAFIC, né? Sistemas de controle de administração financeira e orçamentária. Então, não existe mais hoje ninguém sem um sistema. Então, a gente acompanha essas receitas, né? São inúmeras fontes de receitas que o município recebe. A gente usa codificações a nível nacional, que são exigidas por lei, né? Ou por decretos, enfim, uma série de normas. Então, esse controle é feito basicamente, quase que diariamente, né? Eu não faço os lançamentos, mas quem trabalha na prefeitura faz os lançamentos e eu acompanho, né? Pelo menos a cada 2, 3 dias faço uma revisão, se lançou, se não lançou. Hoje, a gente tem muita informação na internet. Então, eu quero tanto para as pessoas que são de fora, como para o próprio contador. Então, eu posso conferir, né? Eu não preciso ver o extrato do banco. Eu posso ir no site do Banco Brasil e ver quanto a Prefeitura de Itabira recebeu de FPM no dia 10. Isso aí é tranquilo. Então, se eu sou contador daquela prefeitura, eu vou olhar se alguém lançou corretamente. E as prestações de contas, né? Da mesma forma, os pagamentos, né? Empenho, liquidação, pagamento. Essas prestações de contas, como eu disse, alguns tribunais, aqui em Pernambuco, nós prestamos conta. E tem vários tipos de prestações de contas. Tem uma mensal, tem uma bimestral, tem uma quadrimestral, semestral, e outros tribunais, como na Paraíba, nós fazemos diariamente. Então, existe um sistema em que a prefeitura está interligada com o Tribunal de Contas, geralmente via internet, né? E aí você encaminha aquelas informações do que você recebeu, do que você pagou, do que você empenhou, liquidou, isso de forma diária. Então, o que é feito hoje, nós temos até amanhã, às 24 horas, para encaminhar para o Tribunal de Contas essas informações. Então, veja que é bem puxado, né? Então, como estou dizendo, já na Paraíba, aqui em Pernambuco, a gente ainda é mensalmente, mas a Prefeitura do Recife, por exemplo, esse ano já começou a ser diariamente, então já é um carro-chefe, né, vamos dizer assim, né? O tribunal daqui já começando a cobrar diariamente, pelo menos da capital. E eu acredito que ano que vem também de todas as prefeituras. Então, assim, o dia a dia é isso, é corrida, é olhando, é conferindo, é usando a internet, não é? Corrigindo, haver um lançamento errado, tudo isso você tem que fazer para você prestar conta direitinho, né, aos tribunais de contas, como eu disse, aquele recurso que é da sociedade que a gente precisa prestar conta direitinho, né? Ou seja, o contador tem que se virar nos 30.
É verdade, a gente tem que ter uma boa equipe, né? Você tem que treinar as pessoas, né? Então, assim, aqueles que fazem no dia a dia, às vezes eu mesmo faço alguns lançamentos, mas no dia a dia eu sempre estou conferindo, olhando, né? Então, a gente tem, às vezes, 5, 6 municípios para acompanhar, então precisa estar olhando sempre e ter uma boa equipe lá na prefeitura, né? Ter uma boa equipe que a gente possa contar e que nos auxilia bastante e as ferramentas que nós temos de tecnologia, né? Ótimo, muito obrigado. Lucas? Bom, Fabrício, minha pergunta é: qual tipo de cliente você atende no seu escritório, se é empresas, MEIs, pessoas físicas? Quais são os serviços mais procurados no seu escritório? Como eu disse, no nosso escritório, basicamente, nós trabalhamos com órgãos públicos, né? Prefeituras, fundos, fundo de saúde, fundo de assistência, câmaras de vereadores, enfim, algumas autarquias. Então, o nosso carro-chefe é órgãos públicos. A gente tem alguns clientes privados, mas são poucos, né? São poucos. Não temos nenhum MEI, por exemplo, né? Que MEI são microempreendedores individuais, que é uma modalidade até nova ou seja, como o nome próprio diz, ele é individual, né? Talvez alguns de vocês já sejam até MEI, né? Muita gente hoje é MEI. A pessoa física se torna uma pessoa jurídica, né? Para exercer algum tipo de atividade e você vai ter vai pagar apenas a previdência e poucos reais de imposto. Então, aí você está limitado até 81 mil por exemplo, de receita no ano. Nós não temos esse tipo de cliente. Então, lá no nosso escritório, são clientes, geralmente pessoal do Simples Nacional, empresas pequenas, né? Então, surge muita demanda, especialmente empresas pequenas, padaria, por exemplo, supermercado, mas a gente nunca tem tempo, né? A gente os poucos que a gente tem já são amigos com o nosso conhecido, porque a gente não tem tempo realmente, já devido ao tempo que nós temos com os órgãos públicos, né? Lá no escritório, eu e o meu sócio, João Guilherme, inclusive ele é contador aí em Itabira, esse ano, né, com o Flávio, com o prefeito Flávio, e a gente está desde quando começou a empresa, então somos nós dois, ele que faz ainda algumas empresas na área privada, né? Eu, particularmente, raramente eu pego empresa privada, é mais órgão público. Gabriela? Fabrício, estamos em constantes transformações e com isso eu queria perguntar sobre como você se mantém atualizado com as mudanças nas normas contábeis e fiscais. É bem pesado, porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma burocracia muito... A gente, assim, com essa reforma que vai agora, a tributária, talvez melhore daqui a alguns anos, né? Não agora. Mas, assim, a gente tem muita norma, a gente tem muita resolução, enfim, é uma infinidade de normas que são emitidas por tribunais de contas, por Receita Federal, por Receita Estadual. Então, como que a gente se atualiza? Estudando, não tem outra forma não, né? Então, você já tem aquilo mais ou menos na mente, mas, sai uma resolução nova sobre a DIF, aí você vai lá, dá uma estudada, né? Sai uma resolução nova do Tribunal de Contas sobre a aplicação do salário da educação, você tem que ir lá. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz todo dia é dar uma olhada, né, na internet, ver o que tem de novidade. Geralmente a gente tem alguns sites especializados que apontam na área privada, por exemplo, mas na área pública a gente tem uma certa dificuldade, a gente tem que ir na fonte mesmo, né? Sempre estar acompanhando as publicações da Receita Federal, né? Do Conselho Federal de Contabilidade, das normas, e assim, todo dia olhando, todo dia, né? Porque realmente, como você disse, muda muito, sempre tem uma novidade, uma alteração numa fonte, uma alteração no registro, não é mais essa codificação, especialmente no setor público, um lançamento que é feito aqui, em uma receita de IPTU, por exemplo, vai usar a mesma codificação que o município lá do Rio Grande do Sul usa. Então, a gente tem essa padronização, mas a gente precisa estar acompanhando, porque sempre tem mudanças, sempre a gente tem que se atualizar, tem que ler bastante para entender, né? Tem que estar sempre em contato com o pessoal dos sistemas também, de contabilidade, que geralmente são nossos parceiros também, eles também estão atualizados, mas a gente às vezes vê que, o sistema não está fazendo isso ainda, então, fulano, manda o programador, faz isso aqui, porque a gente precisa que o sistema gere isso aqui. Então, é assim, no dia a dia, a gente também, além de acompanhar, né, os trabalhos das empresas, das prefeituras, a gente tem também que, pelo menos assim, uma vez por semana, né, assim, parar um pouquinho, dar uma olhada, né,
naquilo que tem de novo de resolução, de lei, enfim, decreto, etc. Elza? Bem, Fabrício, minha pergunta é o seguinte: a reforma tributária facilitou ou dificultou o trabalho do contador? Olha, essa bendita reforma tributária. Na verdade, essa reforma tributária, ela ainda é muito recente. Então, a gente ainda não tem uma ideia. Claro, a gente espera que daqui a 6, 7 anos, ela só vai entrar em vigor realmente em 2029, se eu não me engano, né? Vai começar ainda alguns testes e tal. Então, num primeiro momento, ela vai dificultar a vida da gente. Por quê? Porque nós vamos estar ali trabalhando com dois mundos, né? O sistema atual que nós temos e o sistema novo vai ser totalmente diferente. Então, primeira coisa, a gente vai ter que, já estamos começando a estudar bastante, a fazer curso, tem que fazer, né, assim, se atualizar, porque é enorme a reforma, enfim. Então, num primeiro momento, vai trazer dificuldades para nós. Mas nós temos a esperança que ela vai diminuir bastante quando estiver realmente em pleno vapor, vamos dizer assim, né? 2029, 2030, por aí. Aí vai simplificar, sim, bastante, mas isso, daqui para lá, essa transição vai ser bem complicada, né? Para quem trabalha nessa área. Aliás, todo mundo vai ser afetado, porque também vai atingir os órgãos públicos também, com certeza. Muitos impostos vão mudar, muitos vão deixar de existir, vão surgir novos, né? Então, nesse sentido, a gente está se preparando, porque vai começar a partir de 28, 27, 28, mas a gente já está estudando agora, e vamos ter um momento difícil, e esperamos que quando passar esse momento difícil, as coisas melhorem, né? Quem sabe vocês, quando vocês estiverem terminando, vão pegar, né, uma nova legislação tributária no país. Vai ser mesmo época que a gente vai terminar, com fé em Deus. Mas estudem, né? Estudem, assim, não fiquem só no que vocês vêem na faculdade. Eu aconselho isso, estudem, procurem saber, né, da reforma tributária. Quem quiser ir para o setor público vai estudar o MCASP, enfim, aproveitem os tempos, enquanto vocês estão na faculdade, o tempo de estudar, de se aperfeiçoar, porque quando sair, meu amigo, de lá, né, a gente vai ter que estar preparado para enfrentar o dia a dia do trabalho. Pois é. Daniel? Fabrício, como você, lá no início, falou que primeiro fez a administração de empresa, né? Depois ciências contábeis, queria que você falasse o que foi que lhe motivou a escolher a contabilidade como profissão e que tipo de formação e especialização você, assim, recomenda para nós que estamos no início do curso, né? Pretendemos seguir nessa carreira. Quando eu fiz o primeiro curso, né, eu era bem jovem, né? Eu estava com 17 anos, quando eu passei no primeiro vestibular. Aí eu fiquei até na dúvida na época se eu fazia contabilidade somente ou administração. Depois eu assim, não me arrependi, porque também é um curso bom também, que eu, né, aprendi muito. Mas o que talvez tenha me chamado bastante para contabilidade, e o que eu achava é que eu sempre fui muito bom com números, né? Eu gostava muito de matemática, essas coisas, apesar que é muito mais do que isso, né? Contabilidade, assim, a gente acha que número, é muito mais, né? Envolve muitas outras coisas, claro, envolve números, mas envolve também muita questão de lógica, de você entender como funciona um plano de contas, de você analisar, né? Você tem a capacidade de analisar aquele tipo de informação. Então, acho que nessa área foi o que me chamou, a princípio, foi essa minha facilidade com números, que eu gostava e tal, né? Para vocês, assim, ao longo do curso, como eu disse, vocês vão ter que, eu quero seguir essa carreira aqui dentro da contabilidade. Vou citar aquilo que eu faço, né? Eu quero ser da área pública. Aí você vai ter que estudar muito, especialmente essa área pública, as faculdades geralmente colocam ali 1 ou 2 disciplinas, no máximo, né? Durante todo o curso. Então, praticamente, a gente não vê nada, né? Então, tem que estudar por fora, né? Tem que se aperfeiçoar. O que não falta hoje são cursos, né, de aperfeiçoamento. Então, não fiquem só na faculdade. Não, se quer, né? Primeiro, daqui a 2, 3 semestres, você já me interessei por essa área aqui, vá nela, procure. Hoje, diferente da minha época, quando eu estudei, a facilidade é enorme para quem quer aprender. A internet tem muita besteira, né?
que diga aí os morangos do amor da vida, né? Você já comeram os morangos do amor? Não. Ninguém aguenta, né? Então, vê só. Então, é isso. Então, tem muita besteira, tem muito... Você perde muito tempo, mas tem muita coisa boa. O que você quiser saber, né? Na internet, você vai aprender. Então, estudem, né? Se especializem numa área que vocês querem fazer, né? E estudar. Não fiquem só na faculdade, porque se ficar só, tem uma grande chance de vocês não conseguirem depois se alocarem no trabalho. Então, infelizmente, a verdade é essa. Tem que estudar, né? E hoje em dia tem muitos cursos caros, não. Aí você consegue até cursos grátis, entendeu? Então, tem que estudar bastante, né? Se inteirar e especialmente tentar fazer na prática, né? Tentar, já que se a faculdade não oferecer um bom estágio, mas no dia a dia vocês tentarem associar o estudo de vocês com alguma coisa prática, né, no dia a dia. É isso aí, estudar é o melhor caminho, né? Sempre é, né? Beleza. Gabriela? Bom, Fabrício, com relação a setor, qual você acha melhor de atuar? Na contabilidade pública ou privada? E se há mais parceria ou mais concorrência entre os profissionais da área contábil? Como toda minha fala aqui, claro, né, que eu sou da área pública, né, então eu gosto bastante da área pública e para mim é mais fácil porque eu estou nela, né, quase que todo dia e há muitos anos. Olha, parcerias é difícil na área, assim, não é uma profissão que, não, assim, mas também não tem inimizades, não tem aquela questão de querer, ou tem, mas como toda profissão, certo? Então, mas parcerias, assim, a gente está um pouco longe, assim, eu vejo a classe contábil, depende muito, por exemplo, a gente ali na Paraíba, o pessoal lá é bem unido, os contadores de lá, públicos, tanto é que eles formaram uma associação, que nós fazemos parte, deve ter uns quase 100 contadores, enfim, a gente fica trocando informação, enfim, então, já aqui em Pernambuco, a gente não conseguiu, até João, que é meu sócio, tentou abrir essa associação, mas o pessoal não se interessou, e já entendendo? Então, lá a gente conseguiu, aqui a gente não consegue muito ter essa interação. Então, eu vou dizer que não tem nenhuma confusão, nem, assim, brigas, mas também não há muita cooperação entre nós, né? Assim, eu acho que precisaria o conselho regional, o conselho, esse não se importa muito com isso, não. Eles só querem receber mesmo a nossa anuidade. Claro, eles ajudam ou apoiam, mas estão bem longe do que deveriam fazer, especialmente promover mais essa união mais da classe. Exatamente. Elza? Bem, Fabrício, minha outra pergunta é o seguinte: o que lhe motivou a escolher a área contábil e o que é essencial para ser um contador bem valorizado na sua experiência desses 30 anos até hoje? Qual é a sua experiência? O que me motivou, já falei, né? Assim, essa parte que eu, pelo menos no início, de gostar de números, tal, enfim, mas não é só isso, é muita coisa mais. Para ser bem sucedido, a gente, olha, tem que estudar bastante, né? Tem que ter vamos dizer assim, você ter um bom network, você conhecer as pessoas, você ter um bom relacionamento, mas primordial é você estudar, você dominar, você fazer bem feito, né? E você ter responsabilidade. A gente vê muito em toda profissão, né? Pessoas que fazem as coisas pela metade, pegar um serviço que vê que não dá conta. Então, assim, é ter responsabilidade, ter aquilo dentro de você, eu quero fazer o melhor, eu vou fazer aquilo que eu puder fazer, eu só vou fazer esse serviço. Claro, não estou dizendo que a gente vai, não você dizer, não, então, se eu não souber fazer, não tiver o conhecimento, eu nunca vou fazer nada. Não é isso. Você, em algum momento, você vai ter que pegar um desafio, não é? Olha, eu não sei bem isso aqui, então, senta, né? Pega a norma, estuda, né? Pega ali, hoje em dia, como disse, você tem muito na internet que você pode ir atrás, né? E tenha um bom relacionamento com as pessoas. Se você fizer isso, se você estudar bem durante o curso, você fazer a sua parte por fora também, não ficar só no curso da faculdade, e se você estudar bastante, se dominar, e você ter vontade de fazer a coisa correta, né? E a coisa certa, sem jeitinho, né? Sem pular etapas, fazer tudo direitinho, você tem uma grande chance de você se dar bem, né? E você ser bem-sucedido na sua profissão, né? E, claro, ser feliz nela como
como eu sou. Eu gosto, às vezes estou cansado, às vezes estou estressado, mas no final das contas é algo que me faz bem, porque eu tenho tentado fazer isso, fazer o que posso fazer corretamente. Claro, muitas vezes a gente erra, a gente, né, faz besteira, a gente vai aprender aqui, mas sempre com o intuito de fazer correto, de fazer bem feito, independente de se alguém está olhando ou não, fiscalizando ou não, se está fazendo bem feito. Obrigada pela resposta. É verdade. Tudo que a gente for fazer, primeiramente, a gente tem que fazer por amor. Quando a gente escolhe a profissão que a gente sempre quis, que trabalha com amor, acho que tudo dá certo. É verdade. Às vezes a gente não está muito com amor, não, está com a raiva danada. É igual namoro, né? A pessoa gosta, quando a pessoa gosta, mesmo com raiva, a pessoa faz. Você briga, arenga, mas depois você, né? Mas você ama, você quer, você pede, pede. É do mesmo jeito aí, na profissão também. Lucas? Como vocês, contadores, lidam com a tecnologia e a automação e como garantem a precisão e a segurança dos dados? Veja só, realmente, a gente, como eu disse, hoje a gente fundamental o conhecimento de sistemas, né, de tecnologia. Você aprende na faculdade lá, o débito aqui, o crédito ali, o que é que, por exemplo, ativo aumenta a débito, enfim, isso é teoria, mas isso vai para a prática no sistema. Então, você não vai fazer um lançamento, né, de um razonete aqui, não, o sistema vai fazer por você, então você tem que saber, né, como é que funciona o sistema, né, aquilo que ele traduz para você, e de automação, realmente, cada vez mais nós temos mais ferramentas, né, por exemplo, há 10 anos atrás, um escritório, para tomar conta, vamos dizer assim, de 100 empresas, ele teria que ter 10 servidores, 10 funcionários. Hoje, com 2, eles estão conta. Por quê? Porque os sistemas estão automatizados, né? Os sistemas vão à inteligência artificial, a chamada inteligência artificial, nesse sentido de coisas burocráticas do dia a dia, ela realmente funciona. Não vai nunca um IA substituir um contador. Eu já vi muito isso, é besteira. Não tem como substituir. Mas o dia a dia, o volume de trabalho, sim, né? Porque você pode, uma série de informações que você antes tinha que fazer um por um, o robozinho vai lá e pega tudo. Mas o robozinho, no final, ele não vai tomar decisão por ninguém, né? Ele é inteligente, ao mesmo tempo, é burro, né? Só faz aquilo que está programado, né? Até a inteligência artificial vai chegar a um ponto que ela só utiliza da inteligência humana, do que já existe conhecimento na rede que as pessoas já fizeram. Então, não tem nada de novo, né? Mas, com certeza, a gente tem que estar olhando sempre também para esse... o meu sistema, será que não tem uma versão melhor para fazer tal coisa? Então, isso também, no dia a dia, constantemente, a gente tem que estar sempre olhando, né? Sempre olhando aquele sistema que a gente trabalha, cobrando das empresas. Se não fizer... Eu mesmo já tive a experiência de trabalhar com empresa e a gente bateu na tecla, uma coisa errada, 1 ano, 2, infelizmente teve que trocar, né, para outra empresa, porque viu que aquela não estava atendendo mais. Então, a gente precisa muito também, né, estar acompanhando, olhando, e sempre com essa parceria com o pessoal da área de tecnologia, né? Eliel. Isso, vamos lá. Fabrício, embora você tenha falado que atua quase que exclusivamente na contabilidade pública, queria que você falasse para a gente quais são os maiores choques de cultura que você vê entre esses dois setores, né? A contabilidade pública e a contabilidade privada, quando se trata de controle financeiro e transparência. Veja só, o grande problema é que, por exemplo, na contabilidade pública, a gente tem muitos atores, vamos dizer assim, né? Então, vou citar aqui a prefeitura. Não é só o prefeito. Você tem o prefeito, você tem, às vezes, 6, 7 secretários, você tem os vereadores, que são outros agentes públicos que também interferem. Enfim, no setor público, a gente tem uma gama maior de atores, de pessoas com quem a gente tem que lidar. Então, é como se fossem muitos donos, vamos dizer assim, né? Por mais que o prefeito queira centralizar, mas ele é político também, então ele precisa fazer coisas de forma para atender a política, né? Às vezes a politicagem, enfim. Na privada, não. Você, no setor privado, é 1 ou 2 sócios, é o dono, ele é quem manda, ele que realmente
e aquela questão do volume de recursos, né? Então, essa é a grande diferença. Servidores, muitas vezes, né, a gente tem dificuldade no setor público, porque a pessoa acha que porque é público ele não tem que ter compromisso, ele, né, deu aquele horário e vai embora. Não que a gente queira que ninguém fique fora de horário de trabalho, mas que a gente, no dia a dia, acaba tendo essa dificuldade. Apesar que eu valorizo o servidor público, né? Muita gente diz, servidor público não faz nada, não é bem assim. Pelo contrário, a gente tem muita deficiência de pessoal, de falta de pessoal, né? Às vezes a prefeitura tem muita gente, mas só 1, 2 que resolve. Então, a gente tem essa questão. Então, é isso. A grande diferença é essa, que no setor público, por a coisa ser, né? Não ter várias pessoas mandando, vamos dizer assim, ou várias pessoas, mesmo porque é necessário, né? Então, lida com muitas áreas, né? Então, já imaginou uma empresa que trabalha na área de saúde, na área de educação, na área de entretenimento, na área de obras, na área... Enfim, a prefeitura é uma empresa que trabalha em todas essas áreas. Então, é uma gama de gente muito grande, é engenheiro, é advogado, é médico, uma série de profissionais que a gente tem que trabalhar com eles, porque a prefeitura atende a toda a sociedade, né? Então, veja, às vezes a empresa ela é do ramo de, por exemplo, material de construção, ela só faz aquilo. Não, a prefeitura não, ela tem toda essa gama de serviços, é mais na cabeça do prefeito, né, ou daquelas pessoas que estão ali para comandar. Então, realmente, essa é complicado, porque o volume que a gente tem e a quantidade de áreas que você precisa trabalhar para poder atender bem, né? E, infelizmente, muitas vezes não atende, mas essa dificuldade é essa. E o pior de tudo são essas interferências, né, que você falou. Sim, e que tem, né? Infelizmente, não adianta negar que não tem, né? Principalmente em cidade pequena. A gente sabe que em toda prefeitura vai ter isso, mas que em cidade pequena, de interior, isso vai ser pior ainda. Sim, verdade. Pior ainda. Obrigado. Gabriela? Bom, Fabrício, com relação no setor público, a prestação de conta é voltada para a sociedade. Já no privado, aos investidores e à diretoria. Então, com isso, como isso impacta sua atuação ética e profissional nos dois contextos? Olha, eticamente e profissionalmente, assim, independente de que a gente preste conta, né, a gente tem que ter aquela mesma postura, né? Então, você tem que ser ético nas empresas privadas, tem que ser ético nas empresas públicas também, né? O que muda é, como eu disse, a gente tem atores diferentes, né? Por exemplo, órgãos de fiscalização diferentes. Nas prefeituras a gente tem Tribunal de Contas, a própria Câmara de Vereadores, que deveria ser um órgão de fiscalização também, Ministério Público, etc. Na empresa privada, geralmente você vai ter mais uma cobrança da própria diretoria, né? Ou se for uma empresa maior, ou se for uma empresa que tenha capital aberto de acionistas, ou algum tipo do fisco, né? De auditores também da Receita Federal, enfim. Mas eticamente, profissionalmente, eu creio que o contador ele tem que agir da mesma forma, né? Ele tem que ser ético, tem que ser profissional, tem que saber o que faz, tem que fazer bem feito, tem que saber que ele precisa trabalhar muito para poder fazer, que as demandas são muitas. Então, eticamente, não vejo mudança não vejo diferença não. Apenas no trato, apenas no tipo de rotina que a gente tem, que realmente é diferente uma da outra. Elza? Bem, Fabrício, minha pergunta é o seguinte. Na área pública, a contabilidade se destaca muito. Quais passos são fundamentais para construir uma carreira sólida e de influência dentro da contabilidade pública? Como se destacar e crescer neste meio? Eu acho que essa pergunta é boa para você que gosta da contabilidade pública. Olha, assim, são muitas coisas, sabe? Primeiro, é um resumo de tudo que eu falei aqui. A gente precisa, primeiro, ter bastante conhecimento das normas, né? Que já é um mundo, assim, bem diferente da área privada. Então, eu preciso conhecer as leis, eu preciso estudar, eu preciso saber os trâmites, né? Específicos que existem dentro do órgão público, né? Como mandar uma lei para a Câmara, como acompanhar, como mandar uma informação para o Tribunal de Contas. Muitas vezes você precisa estar em contato com, por exemplo, sindicato de professores ou conselhos da educação, conselho da saúde. Então, é você conhecer esse mundo, né, que você não vai conseguir do dia para a noite.
Mas você, né? E você ter boas ferramentas. Isso é importantíssimo. Você ter um sistema que lhe ajude, né? Você ter um bom relacionamento para que também as coisas possam fluir, as pessoas que trabalham no local, enfim. Então, é isso. É você, se eu pudesse resumir aqui, estudar e se atualizar, né? E ter a garra de saber que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que meter a mão na massa, não é fácil, a gente tem que sempre estar ali procurando saber, procurando se inteirar, e, enfim, e aí você vai conseguindo, né? Você saber também os trâmites, por exemplo, participar de licitações, ou se eu quero enveredar por um concurso, tem que saber como é que o setor público funciona, não é? Que é um pouco diferente do setor privado. Você não vai entrar de qualquer jeito lá. Se você, quais são os meios que eu vou entrar? Ou por uma licitação, ou por um concurso público. Então, tudo isso durante a graduação, eu tenho que saber me inteirar se é isso que eu quero, né? Se é essa área que eu quero. Então, eu tenho que saber como funciona o setor, né? Como eu posso chegar nele, como estando nele, como é que eu vou me comportar, com quem eu vou trabalhar. Tudo isso você tem que ir analisando sempre, né? Que possível. Bem, obrigada. Eu acho que essa parte, eu acho que quando for no finalzinho, acho que a gente tem que se decidir, né? Assim, não deixa pro finalzinho, não. Assim, aconselho. Agora não, você está no primeiro período, né? Claro que é tudo novo, mas daqui a 2, 3 períodos, assim, eu já aconselho vocês a já mirar aquilo que você quer, né? Quando sair do curso, né? Porque se deixar para a última hora, você também não vai perder muito tempo, né? Ou deixar durante 2 ou 3 anos, você já ir se especializando naquilo que você quer fazer. Então, o conselho que o senhor dá é que a gente, vamos supor, no 4º período, já comece a escolher a carreira certa. O quanto antes você puder, já, né? Assim, é bom, claro, no primeiro e segundo é mais difícil, mas cada um vai ter o seu tempo, né? Assim, mas se a gente tem aí 8, são quantos? São 8 períodos? São 8, pronto. Se são 8. Isso, 8. Aí lá, só no 7 que eu começo a pensar no que eu vou fazer, aí é tarde, né? Então, o quanto antes, melhor, que você já 1, 2 anos de estudo faz muita diferença, né? Quando eu estudo, não só na faculdade, mas aquilo que você está fazendo por fora da faculdade, estudando, se aperfeiçoando, indo atrás de ferramentas, vai lhe ajudar bastante, né? Vai ser 1, 2 anos que, em 1, 2 anos, a gente faz muita coisa, né? A gente estuda muito, a gente se aperfeiçoa, né? Obrigada pela pergunta, pela resposta. Nada. Eniel? Fabrício, como você disse que sempre gostou mais de trabalhar nessa área pública, né, e nos aconselhou a sempre estar acompanhando as normas, a legislação, eu pergunto, você nunca pensou em fazer direito, não? Para complementar com essa sua carreira de contador, já que você tende muito para esse lado da contabilidade pública? Bem, boa pergunta. É um curso que eu digo, eu vou fazer ainda. Assim, a gente não precisa fazer direito para entender da norma, não, sabe? Eu trabalho no dia a dia com muito advogado, né? E a gente acaba aprendendo muita coisa, certo? Porque eu preciso ler, eu preciso parar, eu preciso entender. Eu vou dar um exemplo. Todo ano o Tribunal de Contas analisa as contas e ele manda um relatório dizendo que é quem deu errado, ou que a auditoria achou que está errado. Muitas coisas é da contabilidade. Eu preparo as defesas e encaminho, geralmente, para os advogados. Aí algum dia, Fabrício, eu gosto mais de trabalhar contigo porque já vem quase pronta. Claro que já está um númerozinho ali difícil, tal, né? Mas, assim, a gente, mesmo não sendo advogado, você consegue aprender. Mas, é claro, eu tenho vontade de fazer, sempre um curso que eu quis fazer. Nunca tive tempo, né? Claro que hoje, como eu disse, a norma eu posso estudar, CC, mas eu não posso atuar como advogado, né? Então... Isso, você só pode atuar em uma das duas áreas, exato. Né? Advogado ou contador. Mas dá para você ser um bom contador sem ser, assim, agora você vai ter que ler, você vai ter que entender, você não pode fugir da questão de leis, sabe, de normas, especialmente do setor público, mas também no privado, porque é baseado em leis, é baseado em normas, é baseado, né, em tudo que as empresas, quando alguém vai cobrar você, seja um tribunal, seja um auditor, ele vai usar uma norma, não é da cabeça dele, né? Agora, muitas vezes, a norma pode ser interpretada de um jeito, de outro, né?
você tem que interpretar de um jeito, não para você só negar o imposto, mas você pagar menos imposto dentro da lei. E existem muitas... às vezes você, em vez de estar eu vou dar um exemplo, eu deveria estar no lucro real, e eu ia pagar muito menos imposto do que nesse outro tipo de tributação que eu estou. Então, assim, você tem que conhecer, você tem que adequar para que você, né, nem burle a lei, nem deixe de fazer aquilo que é obrigatório fazer, mas também você não paga mais do que aquilo que você deveria pagar. Né? Quem ainda não quer pagar muito imposto? Não, quem não quer pagar menos imposto. Né? Isso é um exemplo que eu falo de você saber a norma, de você saber a legislação. Né? O contador está sempre envolvido com isso. E, em relação, pessoalmente, talvez um dia eu faça, não sei se eu vou ter coragem ainda, nem tempo, quem sabe. Olha só, eu pergunto isso porque eu sou formado em Direito, né? Formei o ano passado lá aí na FVP, inclusive eu lembro de você dando palestra lá na faculdade. Você é da turma de Tarcísio, aquele pessoal, não? Isso, me formei junto com o Tarcísio. Muito bem. Pronto, Tarcísio é contador e agora é advogado também, né? Quer dizer, por enquanto, bacharel em Direito, né? Bacharel, sim. Não passou na OAB, que é o meu caso ainda também. E assim, eu sempre gostei muito dessa área pública, direito administrativo, já trabalhei aqui em Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, aqui em Itabira, Câmara de Vereadores, e assim, mas eu tive essa visão que, assim, essa área da contabilidade é uma oportunidade muito boa. Não sei se você vai concordar comigo, porque eu vejo que hoje todo mundo precisa de um contador, né, com frequência, mas nem todo mundo precisa frequentemente de um advogado. Aí eu tive essa visão, né, que como eu gosto muito dessa área de direito administrativo, eu pensei que esse curso de ciências contábeis pode reforçar isso, ou então futuramente eu ver qual é o que dá mais certo para eu seguir. O que é que você acha? Qual é o conselho que você me dá? Você já é advogado, né? Não, eu ainda não. Bacharel e vai ser advogado em breve, eu espero. Claro, vai lhe ajudar bastante. E uma coisa, né? Como eu disse, assim, a gente trabalha na prefeitura, no caso específico, né? São dois profissionais que não podem faltar, certo? Fundamental. Não pode faltar. É contador e advogado. Não existe prefeitura pública sem o contador e sem advogado, né? Porque no dia a dia a gente está mexendo muito com lei, com normas, enfim, né? E a gente precisa muito, especialmente, pelo menos orientar, né? Para a gente orientar, às vezes o secretário não é advogado, nem é contador, mas ele tem a assessoria dele, né? As assessorias são fundamentais nessa área, porque realmente contabilidade e a parte de direito usa demais no órgão público. Caminham junto, principalmente no setor público, né? Caminham juntas, né? Exatamente. Caminham juntas. Outra coisa, você acha que por exemplo, você prestar serviço para uma Câmara de Vereadores dá menos dor de cabeça do que você prestar para a prefeitura? Lógico, porque a Câmara tem uma conta, a Câmara tem uma conta, a Câmara recebe um valor por mês, que a gente chama do 10º, né? Isso. A prefeitura recebe milhares de receitas por mês, a Câmara recebe uma só. Não nem se compara, é bem diferente, né? Assim, em questão de planejamento, hoje em dia, no início do ano, o presidente da Câmara já sabe quanto a Câmara vai receber durante o ano. E isso está lá, se chova, faça sol, a receita aumenta ou diminua, é baseado com a receita do ano anterior, então eu vou receber aqui 100 mil todo mês, então ele tem como se programar, diferentemente da prefeitura, que varia muito, né? Aumenta o FPM, cai FPM, recebe emenda, não recebe emenda, enfim, é totalmente diferente. Assim, a estrutura pública é a mesma, né? Assim, as leis são as mesmas, mas nessa questão de recurso, de planejamento, é totalmente diferente. Bem melhor de se trabalhar. Sim, com certeza, com certeza. Bem melhor. Então, agradeço demais pelos esclarecimentos. E só mais uma pergunta, né? Eu acho que os colegas devem ter perguntas a fazer. Sobre essa associação de contadores lá da Paraíba, né? Você falou que lá conseguiram formar, mas aqui em Pernambuco não, né? Você falou que é uma associação de contadores públicos, ou o foco da associação é a contabilidade de uma forma geral? Ou lá a gente tem essa associação só de contadores públicos. Você acha que se fosse, assim, para formar uma associação de uma forma geral, você acha que
teria tido a mesma dificuldade que teve aqui em Pernambuco? Para formar lá, Sim, assim, se o foco fosse também a contabilidade privada. não sei, não sei te dizer se seria mais difícil, porque a gente, como não sou da área, né? A gente nunca tentou fazer de uma associação privada. Lá, a gente... Agora também, assim, o que lá também deu certo é porque a gente fez um curso lá, o curso de pós-graduação que a gente fez. A gente conheceu um professor, o professor Diogo Duarte. Ele é muito bom, e a gente fez um curso com ele, não só com ele, né, mas a empresa dele, e vários professores da área pública muito bons. A gente passou 1 ano e meio, quase 2 anos, se encontrando. Isso facilitou também, né, a gente fazer essa associação, entendeu? Teve isso também. E deu certo. Até hoje a gente ajuda muito. Às vezes o colega chega com uma novidade, a gente discute lá um problema de coloca no grupo lá, eu passei por isso também. Então, enfim, é muito bom que a gente vai, e a gente às vezes tenta se reunir, pelo menos uma vez a cada 6 meses. Enfim, é muito bom. É bom quando a gente se reúne, não só na contabilidade, qualquer área, né? Quando há união, as coisas são melhores. Isso é muito bom, né? O trabalho flui muito mais fácil, né? Ninguém é concorrente de ninguém. Eu acho que a gente... cada um tem seu espaço, cada um tem seu, né? Tem onde trabalhar. Tem que trabalhar se ajudando, né? Exatamente. Independentemente da área. Bem, agradeço demais pelos esclarecimentos, né? E agora eu passo a palavra aí para os colegas. Eu acho que eles devem ter outras perguntas a fazer. Bom, pessoal, a gente acabou a rodada de perguntas que a gente tinha pré-definido. E agora eu vou deixar aberto, se alguém quiser fazer as perguntas, fique à vontade, aproveitem, que não é todo dia que a gente tem Fabrício aqui à disposição. Certo? Gabriela, Lucas, Elza, querem alguma pergunta? Bem, Paula, eu acho que as perguntas que a gente fez, eu acho que tirou todas as nossas dúvidas. E a Aniel aí deu uma complementada para ficar mais amplo o diálogo. Eu acho que foi bem legal a questão da nossa roda de perguntas. E eu quero dizer, gente, que assim, claro, o professor pode colocar no grupo lá o meu contato, não tem problema nenhum, né? Eu estou aqui para alguma dúvida que tiver, algum incentivo, fique à vontade. A gente está aqui à disposição para ajudar você nessa caminhada aí, que eu espero que seja de muito sucesso. Pronto, nós agradecemos pela sua boa vontade em nos ajudar. Verdade. Que um dia de serviço ainda com um monte de aluno aprendendo. É difícil, tem que ter Assim paciência. mesmo. Para mim é uma alegria, eu sempre gosto. Acontecendo, ainda não estou hoje na faculdade ainda estudando, porque realmente não tive condições. Realmente, eu tentei, eu vou fazer o teste, né? Mas ficou muito pesado. Eu estava, por exemplo, perdendo no final de semana, porque eu tinha que preparar a aula. E como eu sou muito detalhista, assim, eu não vou dar uma aula se não estudar bastante aquela aula, preparar ela bem feita. Aí isso leva tempo, né? Isso leva muito tempo. Assim, a gente também tem que viver também, né? A gente trabalha, mas a gente precisa, pelo menos no final de semana, ou pelo menos, se não for todos os finais de semana, que às vezes sábado, domingo eu estou trabalhando, às vezes sábado, especialmente. Mas a gente não pode também, aí não vale a pena, sabe? A gente tem que viver, a gente tem que cuidar da família, ter um tempo para a nossa diversão também, né? Para a nossa leitura, sem ser uma leitura de uma norma, um bom livro, enfim, a gente precisa, né, um pouco viajar, enfim, tudo aquilo a gente trabalha muito, mas a gente tem que ter a nossa vida também, a gente tem que separar as coisas, porque senão não vale a pena também, não. A vida não é só trabalho, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É importante, mas não é tudo, não. E principalmente o setor que você atua, né? Eu acho que suga muito, eu acho que mais do que atuar no setor privado. Ou eu estou enganado? Sim, porque, como eu disse, você lida com muitos atores no setor público, certo? Então, você tem, no mínimo, 6, 7 secretários, né? E todos rodam em torno da contabilidade. Então, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, de Obras, enfim, todas elas precisam da contabilidade, todas elas estão precisando de fazer despesa, recurso, e tudo roda. Então, assim, você lida com pessoas, em todo canto tem gente educada e tem gente mal educada, então então, quanto com mais pessoas você lidar, mais probabilidade você vai ter de ter problemas. Então, você tem que ter o jogo de cintura, né? E aí, esse é o problema, né? Um volume de recursos grande, enfim. Então, a gente precisa estar
nesse dia a dia, claro que vai cobrar mais da gente, mas isso a gente já está acostumado, né? E calejado no dia a dia. Muito bem, eu quero agradecer a Fabrício pela disponibilidade, né? A gente está aperreando aí, como disse Elza, mas faz parte, a gente precisa também dessa interação, né? E eu quero agradecer, Fabrício, foi ótimo, muito, muito obrigada. E o que puder também contar com a gente aqui, eu vou repassar. Alguém, quem falou assim da minha pessoa, como você descobriu o meu, acho que eu não nem perguntei isso a você. Como é que você soube? Eu sou daqui de Tuparetama, a gente já fez curso junto, a gente já participou de palestras, te conheço de longas datas. É porque a gente lida no dia a dia com tanta gente, né? Acaba. A gente acaba esquecendo, é. Ah, tá certo. Trabalhei aqui, nesse Pageu aqui, ó, de Tuparetama, Itapetim, Santa Terezinha, Tabira, Solidão, Flor, enfim, dos 17 aqui, acho que 1 ou 2 que a gente não trabalhou nessas cidades, né? Garanhuns, enfim, a gente já, Arco Verde, então nessa região aqui a gente já trabalhou em todas essas cidades, a gente lida com muita gente, é impossível a gente lembrar de todo mundo. Com certeza, não tem como a gente lembrar de todo mundo, não. Mas foi um prazer, estou à disposição de vocês, se precisar, viu? A gente é corrido realmente, mas a gente acha um tempinho sempre para poder compartilhar conhecimento com vocês, receber conhecimento de vocês. Isso é importante para todos nós. Muito, muito, muito obrigado, Fabrício. Obrigada, pessoal, também por participar. Nada. Ok, gente. Valeu, obrigadão. Até a próxima. Obrigada. Um abraço, obrigada, fiquem na paz. Obrigada, Abraço, Fabrício. abraço. Tchau, tchau. Tchau.